Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 3 do primeiro ano do ensino médio, semanas 3 e 4. Então, nas semanas 1 e 2, nós temos um vídeo aqui no canal sobre elas. Começamos a estudar energia mecânica, estudamos energia cinética, que inclusive vai ser importante, então não pulem as semanas 1 e 2, porque é contínuo, né, esses tópicos. Então, se você ainda não viu o vídeo anterior, veja ele primeiro, vai ser importante, e depois assista esse daqui. E agora nós vamos dar sequência estudando energia potencial gravitacional. Primeira coisa que eu quero que vocês guardem: quando tem potencial na energia, é uma energia armazenada, uma energia que está guardada e que posteriormente vai ser transformada, convertida em outro tipo de energia, ok? Bom, energia potencial gravitacional, ela está ligada com a altura, e a fórmula dela é essa daqui, ó. É a massa, sempre em quilogramas, vezes a gravidade, que está em metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, vai dar em metros, E aí, energia potencial gravitacional, como é um tipo de energia, sempre em Joule. Fiquem muito atentos, tá? As unidades de medida, isso é sempre muito importante. E aqui, o fator mais importante é a altura, porque a altura que nós estamos falando em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa está num avião. A altura dela em relação ao solo é muito grande. Ela tem uma grande energia potencial gravitacional. Mas se for em relação ao chão do próprio avião, a energia potencial gravitacional é zero. Então, depende desse referencial para a gente saber do que estamos falando. A aceleração da gravidade depende do planeta, do corpo celeste que você está. Então, assim, a gravidade da Terra é 9,8. Normalmente os exercícios arredondam para 10, mas na Lua é diferente, em outro planeta é diferente. Então, isso pode ser até uma questão. Um objeto de mesma massa, sobre uma mesma altura, qual a energia potencial gravitacional dela na Terra e na Lua? Isso pode ser um problema, um exercício. Ok, então aqui temos um exemplo, vejam eles com muito cuidado. Fiquem sempre atentos, por exemplo, aqui está 20 toneladas, ele converteu para quilogramas, uma tonelada é 1000 quilogramas. Outro ponto importante também: variação de energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional final menos a inicial. Se houve uma mudança, houve realização de trabalho. Sempre lembrem disso. Então, deem uma olhada aqui nesses exercícios, que o trabalho será dado pela variação de energia potencial gravitacional. Então, vem para as atividades. A primeira não tem conta, só analisar. Então, lendo o texto, vendo os exercícios, com isso que já conversamos aqui, é tranquilo de responder essa daqui, é para marcar incorreta. A segunda, bem simples, aplicação direta da fórmula, Já deu a massa, deu a altura, deu a gravidade, já está tudo dentro do Sistema Internacional de Medidas, não tem que mudar nenhuma unidade. A terceira, ela tem uma pegadinha. Por quê? Fala de 2 jovens com uma mesma massa subindo 4 andares no edifício. Então, independente se é 2 jovens, poderia ser qualquer corpo aqui, qualquer objeto. Se eles têm a mesma massa, estão no mesmo planeta, estão subindo a mesma altura, eles têm a mesma energia potencial gravitacional. E aí, só que um sobe de elevador enquanto o outro de escada. Mas como é que tem realização de trabalho se um subiu de elevador, outro de escada? De elevador não cansou, não suou, O de escada sim, mas isso é só uma pegadinha. Não importa como eles subiram, importa que eles subiram. Se eles subiram, tem energia potencial gravitacional, e se tem variação de energia potencial gravitacional, vocês estavam no solo, agora estão numa altura, teve trabalho, Então, trabalho não é suar, não é você se esforçar, você ficar cansado, é ter uma diferença de energia ali, inicial e final.
E tem só uma questão de português, olha só. Tem 2 lances de escada por andar desse prédio, cada lance tem 2 metros de altura. Então cada andar tem 4 metros de altura. E ele subiu 4 andares, então ele subiu 16 metros, tá? Então, esse valor não é dado diretamente, você tem que chegar nele a partir dessas informações. Com isso em mente, vocês vão conseguir fazer aqui sem dificuldade. Tá? A4 então ela está fazendo um salto com vara, e aí ela vai converter a energia cinética dela, que ela tem uma velocidade de 11 metros por segundo, em energia potencial gravitacional, adquirindo altura. Então você vai voltar lá na fórmula de energia cinética, que está aqui na semana 2, nós fizemos um vídeo sobre ela, volte lá no vídeo, está aqui, né? Energia cinética é igual a meio vezes m vezes v ao quadrado. O v ela te deu lá que é 11 metros por segundo. Já está no Sistema Internacional de Medidas, só jogar aqui. Isso é igual a 80% disso. Então, 80% é 80 sobre 100 vezes isso. Então, você vai fazer isso igual àquela outra fórmula. O que você já percebe? Esse m corta com o m lá da outra fórmula. Você não vai precisar saber a massa dessa atleta para fazer a conta. A velocidade ele te deu, a gravidade ele te deu, você vai conseguir calcular a altura. Tá? É só fazer uma igualdade, lembrando que vai converter só 80% da energia. Então, energia cinética meio de mv ao quadrado igual a 80 sobre 100 vezes m vezes g vezes h. O m de cada lado da igualdade corta, o resto dos valores você substitui na fórmula e acha o seu h. Beleza? Questão 5, é uma pessoa que vai subir essa escada de 5 metros, e aí você tem que marcar a correta. Primeira coisa que eu faria aqui, já multiplicaria 80 vezes 5 vezes 10, já encontraria o valor da energia potencial gravitacional que ele adquiriu. Ele estava com 0, que estava no chão, subiu 5. Veja que se ele tivesse subido e descido, o trabalho final seria 0, tá? Ah, mas ele se esforçou, ele cansou. Indiferente. O trabalho é diferença da energia. Se subiu e desceu, o trabalho é 0, tá? Então, a palavra trabalho aqui, ela tem um sentido muito diferente do nosso usual. A pessoa trabalhou o dia inteiro, ela ficou cansada, né, suada, etc. Não tem nada a ver com isso. Trabalho aqui é o que está explicando por que ele tinha 0, aí ele subiu, agora ele tem um valor X aqui de energia, porque houve realização de trabalho. Tá? Se subiu e desceu, o trabalho final é 0. O que não é o caso, que ele só vai subir, tá, gente? E aí vocês olhem qual que é a questão certa. Eu já vou dar uma dica. Se você multiplicou esse e deu 1.600, já é a letra A. Eu não fiz essa conta ainda, mas se for o caso aqui, já seria a letra A. Se não for esse valor, vocês olham com calma os outros aqui, que vocês vão achar a resposta certa. Tem umas pegadinhas de movimento acelerado aqui, mas vocês já entenderam, né, o que realmente é trabalho. Então vamos lá. O 4 continua nessa mesma ideia, só que agora com energia potencial elástica. Então veja bem, você tem objetos, né, que são elásticos, você consegue comprimir ou esticar. Por exemplo, essa mola. Tem objetos que são mais fáceis ou mais difíceis de fazer isso. Essa mola aqui é fácil, mas uma mola do carro, aquela mola que liga a roda ao eixo, uma mola dura, espessa, né? Ela é mais difícil. Como que eu calculo isso? É esse meu K aqui, ó. O K a gente chama de constante elástica, que fala justamente o quão mais difícil é eu comprimir ou esticar uma mola. Que eu vou ficar falando comprimir ou esticar, vou falar deformar. A mola tem um ponto de descanso, eu deformo ela comprimindo ou esticando. Quando eu termino de deformar, ela volta para o seu ponto original. Tá? Pois bem, o K é essa constante elástica, o X é o tanto que eu deformei, seja comprimindo ou esticando. Se eu sei esses dois valores, eu sei a força que foi aplicada nesta mola. Tá?
Então, essa é a primeira fórmula importante, força igual a K vezes X, constante elástica vezes deformação. Lembra sempre aqui das unidades de medida, vai dar tudo certo. E aí a energia potencial elástica é meio vezes K vezes X ao quadrado. Até lembra a cinética, né? Só que a cinética aqui é M e aqui é V. Mas a ideia é parecida. Com essas duas fórmulas aqui, é tranquilo de fazer qualquer questão. Dê uma olhadinha aqui nesse exemplo, ele vai usar um gráfico, né? Quando eu faço essa força, quanto que deformou minha mola? Com isso eu conseguiria calcular meu K, né? Beleza. Aí vai ter algumas questões aqui, você vai marcar quais que são verdadeiros ou falsos, né? Então analisa com cuidado cada uma aqui, bem tranquilo. Lembrando que inversamente proporcional é então se um aumenta, outro diminui, e diretamente proporcional é se um aumenta, o outro aumenta também, se um diminui, o outro diminui também, tá? A 2 é fazendo continha, tá? Olha só, eu tenho uma mola em descanso, eu coloco um peso nela de 4 newtons, lembrando que peso é dado em newton, massa é dado em quilograma. Um corpo tem uma massa, ele está sob a ação da aceleração da gravidade, por isso ele tem um peso. Peso é a massa vezes a gravidade. Arredondando a gravidade para 10, esse corpo tem um peso aí de 0,4 quilogramas. Esse corpo tem um peso, eu falo errado, né? Esse corpo tem uma massa de 4 quilogramas. Porque a gente fala assim, quanto que você pesa? Eu peso 65 quilos. Eu não falei meu peso, eu falei minha massa. A gente costuma usar a palavra peso como sinônimo de massa. Na física, não é. Peso é a massa vezes a gravidade. E peso é dado em newton. Beleza. Coloquei esse peso de 4 newtons, ela deformou. Ela estava em 10, foi para 22. Quanto que ela deformou? 22 menos 10, 12. Só que aqui está em centímetro. Passa para metro, vai dar 0,12 metros. Então veja que eu tenho meu F, 4, eu tenho meu X, 0,12, eu consigo calcular o meu K usando a fórmula, F igual a K vezes X. Achei meu K, aí eu resolvo aqui, ó. Agora, qual vai ser meu X se meu F for 6? 6 é igual ao K que eu calculei usando isso daqui, vezes X. Aí eu acho o meu valor de X. Beleza? Então você vai usar essa fórmula duas vezes. Uma primeira para achar o K, segunda para achar o X. Beleza? Então vamos seguir. 3. Agora, em vez de uma mola, né, a gente vai usar um arco e flecha, mas isso é o mesmo princípio, né? Você tensiona aqui o cabo do arco e flecha, quando você solta, ela volta para a posição inicial, transfere energia potencial elástica de quando estava esticado para a energia cinética da flecha. Aqui te deu um gráfico de como que cada força que eu aplico, quanto que deforma meu arco. E aí ele pergunta, se eu deformar 0,6, e eu sei que isso usa uma força de 300 newtons, qual que é a energia potencial elástica? Certo, eu preciso achar meu K. Como que eu acho meu K? F igual a K vezes X. Já está tudo em metro, né? Qual que vai ser meu F? Pode ser 300 e meu X vai ser 0,6, ou pode ser 250, meu X 0,5, ou melhor ainda, que aqui a conta fica bem fácil, ó. Meu F é 500, meu X é 1, quanto que vai ser meu K? Aí você achou o K, agora você vai usar esse X daqui e vai usar outra fórmula. Energia potencial elástica é igual a meio vezes o K, que você já calculou, vezes 0,6 elevado ao quadrado. Aí você vai achar a energia potencial elástica. Ok, pessoal? Beleza. Bom, vou fazer outros vídeos gravando a semana 5 e 6. Eu gravo vídeos também de todos os anos do ensino médio. Se você é um aluno de alguma das escolas que eu dou aula e ainda ficou com alguma dúvida, me procure pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza. Mas tentem fazer o exercício primeiro, tá? É importante que vocês tentem, mesmo que errar, não tem problema, mas a gente só aprende se a gente realmente tentar. Mas se ficou alguma dúvida, aí se me procura que eu vou esclarecer sem problema algum. Beleza, pessoal? Então se inscreva aí no canal para acompanhar os vídeos novos que eu vou lançando. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.